Nós já estamos em contato, daqui a pouquinho a gente repercute isso, mas já podemos até repercutir isso com ele mesmo, que já está conosco aqui. A gente convidou a participar conosco aqui o senador Alessandro Vieira, que é da Comissão de Assuntos Econômicos também do Senado. Ele é relator da CPI do crime organizado e ele pode também nos ajudar, porque também é jurista, a entender esse caso envolvendo Dias Toffoli. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, é um prazer falar com você. Vamos lá, senador. Esse caso todo, tudo que saiu até agora relacionado a Dias Toffoli, o que chama a sua atenção? Qual é a encrenca com ele neste momento? Veja, como diz aquele ditado popular, né? Tem orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco. É bem provável que seja porco, mas a gente tem que aguardar a foto do porco, o DNA do porco, para ter certeza, porque a gente está lidando com figuras extremamente poderosas e com cifras que são bilionárias. Mas o fato é, e a gente já pediu através da CPI de crime organizado, a quebra do sigilo dessa empresa vinculada aos irmãos do ministro Dias Toffoli. A gente fez isso antes dessa notícia surgir, porque a gente já tinha pedido de outras figuras jurídicas vinculadas a essas mesmas pessoas. Qual é o fato que estamos investigando? É o fato de que um grupo econômico poderosíssimo cometia crimes, na minha visão, com estruturação típica de crime organizado, Banco Master, uma pirâmide financeira, e essa pirâmide só prosperou porque tinha infiltração através da corrupção nos poderes da República. E acredito que na próxima semana, semana depois do Carnaval, a gente vai levar a voto, o presidente Fabiano Contarato confirmou que vai levar a voto os requerimentos para quem tem acesso, para quem quer o sigilo, tem acesso aos dados, e aí sim a gente possa identificar com clareza se o porco é porco mesmo. Eu queria... Pode ir, Mônica. Estava esperando alguém ir, senão eu ia com a outra. Vai lá, Mônica, vai lá. Não, eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas, que eu não sei, a quebra do sigilo de que especificamente vocês estão pedindo? E, senador, dado o fato de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lá no Amapá, houve uma operação da Polícia Federal, que investigando aplicações da Previdência do Amapá no Banco Master, e que no centro dessa operação estava um presidente do Amapá, da Previdência do Amapá, que foi tesoureiro da campanha do senador Davi Alcolumbre. Você acha que o presidente do Senado está com vontade de que essas investigações avancem? Há colaboração por parte dele? Ou ele está rateando? Como é que está o senador, que é tão importante, o presidente do Senado, não por ele ser ou não de uma CPI, integrar ou não, mas por ter amplo apoio, né, na casa? E poder influenciar os rumos de uma CPI, inclusive. Eu não conversei com o presidente Davi Alcolumbre sobre o tema. Eu não fiz isso quando pedi a instauração da CPI, não fiz isso quando apresentei os requerimentos e não pretendo fazer especificamente por esses dias. Como eu disse, é um escândalo de dimensões oceânicas, né? São valores muito altos, uma infiltração aparentemente muito profunda nos três poderes. Então, a gente tem que fazer uma apuração que seja criteriosa em apoio, em paralelo com apurações que estão andando por parte da Polícia Federal e do Ministério Público. A gente percebe especificamente na seara, na infiltração, possível infiltração no judiciário, uma resistência muito maior, porque é inédito, né? A gente nunca conseguiu fazer isso e agora estamos próximos de conseguir fazer isso. E sempre com muita tranquilidade, porque se não tiver nada ilegal, mesmo que seja imoral, flagrantemente imoral, não sendo ilegal, as nossas possibilidades são pequenas de avançar. Mas se a gente constatar alguma ilegalidade, e é possível, sim, que constatemos ilegalidades graves, a gente vai avançar nesse caso. E acho que, por mais que a vontade política de muitos seja por um acordão, a gente tem sempre que lembrar que estamos no ano eleitoral, e essa votação em específico, que é a votação de requerimentos da CPI, é uma votação aberta. Então, acho que a gente vai ter uma notícia bem interessante, eu espero, a aprovação dos requerimentos na próxima semana. Vai lá, senador. Esse assunto tende a virar, como tudo neste ano, matéria-prima eleitoral, né? Isso vai certamente ser discutido durante a campanha. Eu queria ver se conseguia rememorar consigo um episódio que aconteceu no Senado. O senhor foi
signatário propôs uma CPI, que foi batizada de CPI da toga, que visava elucidar relações impróprias de ministros do Supremo com possíveis clientes do Supremo, atitudes indevidas de ministros. Isso não prosperou. Por que não prosperou? Há uma vinculação com o episódio que nós estamos vendo agora. Há interesses demais contra esse tipo de investigação? Josias, lá em fevereiro de 19, eu apresento o pedido de CPI. Você, imediatamente, o presidente da Casa da Suprema Corte era Dias Toffoli. Ele encaminha para o meu gabinete uma ajuda de ordem pedindo a lista dos subscritores. Ele não queria o conteúdo da representação, ele queria apenas a lista dos subscritores. E aí você passa a uma pressão, um processo de pressão violento em cima dos senadores e senadoras. Ao final disso, a gente teve a manutenção das assinaturas. Eles não conseguiram retirar as assinaturas. Quem fez pressão? Os integrantes do Supremo Tribunal Federal e o próprio presidente da República à época, Jair Bolsonaro. Quem fala isso não é o Alessandro. Quem fala isso, falou na tribuna, está gravado, está filmado, foi o falecido Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a atual senadora Soraya Tronic. E, no final disso tudo, o Davi Alcolumbre faz uma manobra inédita. Ele não consegue engavetar a CPI de pronto, ele encaminha a CPI para a CCJ, e na CCJ você tem um acordão que envolve PT, envolve bolsonarismo, envolve Centrão, e se aprova um relatório do senador aqui de Sergipe, senador Rogério Carvalho, do PT, que dizia basicamente que o Senado não poderia investigar alguns daqueles fatos. Naquela época eu estava contando, se não me engano, 12 fatos concretos. E ele diz no parecer, olha, alguns desses fatos não podem ser objeto de CPI, porque dizem respeito a mérito de decisões, mas ele não diz quais são, e não diz o que fazer com os outros fatos que poderiam ser objeto. E aí ficou pendente de recurso para plenário, e o Davi Alcolumbre nunca colocou isso no plenário. Agora, quando a gente volta a essa mesma circunstância, de novo, você tem, e sempre vai ter, quando você está tratando de investigados com esse calibre, você sempre vai ter um lotamento de interesses muito grande. Como eu disse, é muito dinheiro, é muito poder, é uma infiltração muito profunda no Estado, e a gente tem que fazer esse trabalho, porque eu acho que a missão de quem quer um Brasil melhor é fazer esse trabalho, sabendo já, com o aprendizado das outras tentativas, sabendo que isso é passo a passo. Então, o passo da vez é a quebra dos sigilos. A gente apresentou os requerimentos pedindo quebra de sigilos e pedindo também convocações de pessoas que possam, de irmãos do ministro Dias Toffoli, por exemplo, o primo dele, além dos representantes do Banco Márcio, é claro, pessoas que possam esclarecer essa relação. Por que entra dinheiro e sai dinheiro dessa consultoria, dessa empresa, desse fundo, ou sei lá como é que ele denomina, e que isso vai dar conta do ministro. E o ministro não se dá por impedido, suspeito ou suspeito, para julgar um caso que envolve quem está pagando a empresa familiar. Senador. Foi escandaloso demais. Pois não, senhor. Senador, bom dia, obrigado aqui pela presença no All News. Não, sem dúvida nenhuma, é o que a gente está falando a manhã inteira, o caso é gravíssimo, né? A gente estava até vendo, o senhor ontem à noite tinha feito uma postagem chamando esse caso de tofolão, né? Essa ramificação do caso da investigação do Master, que foi descoberto. E o senhor já explicou com relação à questão da tomada, né, de requerimentos, chamar pessoas envolvidas para poder apurar isso até as últimas consequências, né, até porque é inadmissível realmente que um membro do STF tenha paire essa dúvida ou paire essa quantidade de indícios contra ele. Só que aí eu queria perguntar, a CPI também está preparando requerimentos para pegar outras áreas? Porque a gente, por exemplo, tem um lado que está um pouco, não abandonado, mas que tem se falado pouco, apesar do nível de responsabilidade, por exemplo, a questão do Banco de Brasília, né? E a relação à possibilidade da utilização do Banco de Brasília exatamente por um escândalo que envolvia o crime organizado. Existe alguma possibilidade de convocar o próprio governador Ibanez Rocha no meio disso?
Convocação não é possível. O Supremo Tribunal Federal já criou um precedente de que as CPIs não podem convocar governadores, podem convidar. O governador Ibanez já foi convidado em 2 oportunidades e não compareceu. Com relação a requerimentos, a partir do que a gente já solicitou, certamente teremos outros requerimentos a posteriori, porque a partir do acesso ao sigilo e aos relatórios de inteligência financeira do Vorcaro, do seu cunhado, de operadores do Banco Master e das figuras que já estão identificadas nesse meio de caminho, é muito provável que você tenha outras pessoas apontadas. Eu imagino, inclusive, que a investigação da polícia já tenha avançado nessa seara. Porque a gente está falando aqui sobre fatos que já estão documentados pela polícia, pela perícia. Eles não são públicos. A gente está recebendo notícias através do jornalismo profissional. Então, está surgindo... E a partir das notícias, algumas falas do próprio Toffoli, por exemplo, que diz, não, realmente eu recebo dinheiro, mas está tudo certo. E ele agora dá essa decisão, dizendo, eu quero toda a documentação comigo, eu quero todo o material comigo, o que é mais uma manifestação, deve ser a 1000ª manifestação do ministro Toffoli, com características absolutamente incomuns. Absolutamente incomuns. Ele demonstra um interesse quase que desesperado por ter controle dessas informações. E aí o papel da CPI é justamente dinamitar esse controle. O senhor acha que cabe o impeachment a Dias Toffoli nesse momento, ou pelo menos uma discussão disso? Dentro do aprendizado do passo a passo, eu acho que a primeira etapa é confirmar esses fatos. Isso é simples. Como eu disse, os documentos já foram produzidos. Então, se entrou dinheiro na conta da empresa familiar e esse dinheiro é transferido para o ministro Dias Toffoli, vamos dar um exemplo hipotético. Você tem uma determinada empresa ou escritório de advocacia que paga para a empresa familiar e esse dinheiro entra na conta da empresa familiar e vai diretamente para a conta do ministro. E se isso aconteceu, já está documentado, já está provado, não tem como esconder, a não ser que você tenha um engavetamento no próprio judiciário e na PGR. Infelizmente aconteceu em muitos momentos na nossa história. Então, depois de ter acesso a esses documentos, aí sim a gente tem o lastro para fazer uma coisa tão grave que é o impedimento, o pedido de impedimento do ministro do Supremo, com possibilidade de aprovação. Pedido de impedimento, acho que deve ter 200 ali. E acho que estão apresentando outros, ontem, hoje, enfim. Porque a notícia é muito grave, mas a gente precisa da prova, né? E, repito, ela já foi produzida. Eles vão ter que sofrer muito para botar esse elefante debaixo do tapete. Senador, o senhor é... Pois não, Fabiana. Não, pode ir. É que a Mônica precisa se despedir. Vai rapidinho. A Mônica precisa ir embora, né, Mônica? Preciso ir embora. Eu queria só fazer uma perguntinha e me despeço. Ouça a resposta, favor, me Mônica. despeço. Vai. Se houver senadores envolvidos, o Senado vai investigar os senadores? Eu vou apresentar o requerimento. É o colegiado, não posso falar pelo colegiado. Tudo aquilo que aparecer de informação relevante e que se perceba que não há outro ambiente de apuração real, é papel nosso apresentar e eu vou apresentar. Não tenho nenhum tipo de rabo preso, nem tenho medo de gente poderosa. Então, para mim, isso é muito natural. Eu acho que o Brasil só vai ser um país sério, ou vai começar a ser um país sério, quando todo mundo puder ser investigado. A gente não pode condenar ninguém previamente, mas todo mundo pode ser investigado. Se tem algum indício de coisa errada, tem que investigar. Se tem notícia do Vorcaro transferindo recursos para algum parlamentar, tem que investigar. E eu espero que a gente consiga fazer isso, mas sempre passo a passo. É isso. Obrigada, senador. Obrigada pela sua participação aqui. Até a próxima. Até a próxima.